Imagine o maior galã da TV, aquele que faz o Brasil suspirar. O cenário é perfeito, mas ao chegar perto, o encanto morre por causa de um odor insuportável. Nos anos 1970, o glamour escondia segredos que as revistas não tinham coragem de publicar. Hoje, revelamos 10 ícones que deixavam colegas em pânico devido à falta de higiene nos estúdios. Inscreva-se no canal para não perder esses segredos e comente qual hábito de higiene você considera imperdoável. Vamos aos nomes. Francisco Cuoco. Para abrir a nossa lista, precisamos falar de um dos nomes mais imponentes da história da teledramaturgia nacional. Francisco Cuoco era o rosto que definia o sucesso absoluto nas novelas dos anos 1970. Com sua voz marcante e presença magnética, ele protagonizou obras que paravam o Brasil inteiro diante da televisão. No entanto, nos bastidores das gravações, a realidade era um pouco menos perfumada do que os telespectadores podiam imaginar através de suas imagens em preto e branco ou nas cores vibrantes da época. Relatos de colegas de elenco que trabalharam com o ator em grandes sucessos sugerem que ele possuía uma relação bastante peculiar e desleixada com o uso de desodorantes e outros produtos de higiene básica durante as longas e exaustivas jornadas de trabalho nos estúdios da emissora carioca. O ritmo de gravação naquela década era frenético, com atores passando muitas horas sob o calor intenso dos refletores de iluminação que na época eram muito mais quentes do que os equipamentos modernos que temos hoje. Para muitos profissionais, o suor era inevitável, mas no caso de Cuoco, o problema parecia ser a falta de reaplicação de proteção contra os odores corporais ao longo do dia. Atrizes que precisavam contracenar em cenas de beijos apaixonados ou abraços longos, muitas vezes precisavam prender a respiração para conseguir entregar a emoção necessária sem demonstrar o desconforto causado pelo cheiro forte que emanava do corpo do galã. Esse assunto era tratado como um tabu nos corredores, já que ele era a estrela máxima da casa e ninguém queria ser o responsável por causar um mal-estar com o protagonista. Dizem que o odor era tão característico que alguns colegas conseguiam saber que o ator estava chegando ao estúdio apenas pelo rastro deixado no ar. Apesar desse detalhe desagradável, o talento de Francisco Cuoco era tão avassalador que ele conseguia fazer com que todos ao redor ignorassem a situação em prol da arte. Ele era conhecido por ser um profissional exemplar e muito querido por todos, o que tornava a situação ainda mais delicada. Ninguém queria ferir os sentimentos de um homem tão gentil, apontando que ele precisava de um banho ou de um perfume mais forte. Assim, o segredo do odor do galã ficou guardado por anos apenas entre os profissionais que sentiram na pele, ou melhor, no nariz, o peso de trabalhar tão perto de uma lenda viva do entretenimento brasileiro. Com o passar dos anos e a evolução dos hábitos sociais, essas histórias começaram a vazar através de entrevistas e biografias de veteranos que decidiram quebrar o silêncio sobre os bastidores da era de ouro das novelas. É fascinante pensar como a magia da televisão consegue esconder detalhes tão humanos e, por vezes, tão desconfortáveis de figuras que julgamos ser perfeitas em todos os sentidos. Francisco Cuoco permanece sendo um gigante da nossa cultura, mas essa pequena mancha em sua reputação de higiene serve para nos lembrar que até os maiores deuses das telas possuem defeitos muito terrestres. Afinal, a beleza pode ser vista de longe, mas o aroma, esse só quem está bem perto, pode testemunhar. E nem sempre a experiência é tão agradável quanto uma cena de final de novela das 8. As câmeras capturavam o brilho nos olhos e a entrega dramática, mas o que as lentes não registravam era o esforço das atrizes para manter a expressão de paixão enquanto lidavam com o odor de suor acumulado de várias horas de trabalho
sem intervalos para a higiene pessoal. Essa dualidade entre o brilho público e o odor privado é uma das características mais humanas e curiosas do show business daquela época. Francisco Cuoco, com toda a sua elegância e porte, é o exemplo perfeito de como a percepção do público pode ser completamente diferente da convivência diária nos camarins. O ator seguiu sua carreira vitoriosa, alheio aos comentários de bastidores, consolidando-se como um dos maiores da história, mesmo que para alguns colegas a lembrança de trabalhar com ele venha acompanhada de uma necessidade involuntária de prender o fôlego. Tarcísio Meira é quase impossível falar de galãs dos anos 1970, sem mencionar o nome de Tarcísio Meira. Ele era o padrão de beleza, o homem que toda mulher desejava e que todo homem tentava imitar. Com sua voz poderosa e uma presença de cena que dominava qualquer ambiente, ele e sua esposa formavam o casal real da televisão brasileira. No entanto, por trás daquela imagem impecável de herói romântico, havia um detalhe que causava muito desconforto entre as suas parceiras de cena nas produções da Rede Globo. O problema não era necessariamente a falta de banho, mas sim uma combinação de hábitos que resultava em um hálito extremamente forte e desagradável, algo que tornava as cenas de beijos apaixonados um verdadeiro desafio profissional para as atrizes que precisavam demonstrar desejo. O grande vilão da higiene bucal de Tarcísio, segundo relatos que circulam nos bastidores há décadas, era o seu vício incontrolável no tabaco. Naquela época, o ato de fumar era visto como um símbolo de status e virilidade, e Tarcísio era um fumante inveterado que consumia muitos maços de cigarro por dia, inclusive durante os intervalos das gravações. O cheiro do tabaco impregnava não apenas em suas roupas caras, mas também em sua respiração, criando um odor pesado que os colegas de trabalho chamavam discretamente de aroma de cinzeiro. Quando as luzes se acendiam para as cenas de intimidade, as atrizes precisavam usar toda a sua técnica de atuação para não demonstrar o incômodo óbvio ao estarem tão próximas daquela fumaça acumulada em seus pulmões e boca. Além do fumo excessivo, dizia-se que o ator não era muito fã de mascar gomas ou utilizar produtos para refrescar o hálito entre as tomadas. Ele confiava tanto em seu talento e em sua posição de estrela máxima que parecia não se importar com o impacto que seu odor pessoal causava nos outros. Em uma época em que os protocolos de higiene não eram tão discutidos como hoje, o silêncio imperava, mas o desconforto era geral. Atrizes veteranas, em conversas muito posteriores, chegaram a admitir que precisavam criar estratégias mentais para suportar o cheiro forte enquanto fingiam estar perdidas em um beijo técnico que, na realidade, era uma prova de resistência física e profissional diante do cheiro de nicotina velha e persistente. Outro fator que contribuía para a fama de Tarcísio nos bastidores era o suor intenso. O ator costumava usar roupas pesadas, ternos de lã e figurinos de época, que não ajudavam em nada na transpiração sob o calor escaldante do Rio de Janeiro e dos refletores de 1975. A mistura do suor, acumulado com o cheiro constante de cigarro, criava uma aura olfativa que era difícil de ignorar. Os assistentes de produção e os figurinistas precisavam lidar com as camisas do ator, que muitas vezes estavam em um estado lamentável após um dia inteiro de estúdio. Mesmo sendo um homem extremamente educado e gentil com todos, o seu cheiro pessoal acabou se tornando uma lenda urbana entre os profissionais que faziam a televisão acontecer naquela década dourada. Apesar de tudo, Tarcísio Meira nunca perdeu o seu posto de número 1. O público, que recebia apenas a imagem editada e perfumada pela imaginação, jamais desconfiou que o seu grande ídolo
pudesse ter um odor tão terrestre e incômodo. Isso nos mostra como a construção da imagem de uma celebridade é um processo que envolve muitos sentidos, mas o olfato é o único que a câmera ainda não consegue transmitir. Para a sorte de Tarcísio, seu imenso talento artístico e seu carisma foram sempre maiores do que qualquer aroma desagradável, permitindo que ele atravessasse as décadas como um gigante, mesmo que, para suas colegas de elenco, a lembrança de contracenar com ele venha sempre acompanhada de uma recordação olfativa um tanto quanto amarga e cinzenta. José Dumont. José Dumont é reconhecido como um dos atores mais talentosos e viscerais do cinema e da televisão no Brasil. Sua entrega aos personagens é lendária, muitas vezes mergulhando de cabeça em papéis que exigiam uma aparência rústica e uma conexão profunda com as raízes do sertão brasileiro. No entanto, nos anos 1970, essa dedicação ao método de atuação trazia consequências olfativas que deixavam seus colegas de trabalho em uma situação bastante complicada. Para Dumont, a construção de um personagem não terminava na leitura do roteiro. Ela passava pela vivência física, o que incluía, muitas vezes, abandonar hábitos básicos de higiene para se sentir na pele de homens que viviam em condições extremas e sem acesso a recursos modernos. Durante as gravações de produções que retratavam a vida no interior ou em épocas passadas, o ator acreditava que o cheiro de suor real e a sujeira sob as unhas ajudavam na sua interpretação. O problema é que o nariz dos seus parceiros de cena não estava preparado para esse nível de realismo. Relatos de bastidores indicam que, em períodos de filmagem, o ator evitava banhos frequentes e o uso de desodorantes químicos, alegando que o odor artificial quebrava a sua concentração e a verdade do personagem. Imagine contracenar em um estúdio fechado, sob o calor de 1978, com alguém que decidiu incorporar o odor de um retirante ou de um trabalhador braçal de forma literal. O ar tornava-se pesado e irrespirável para quem estava por perto. Colegas de elenco contavam, em tom de desabafo bem-humorado anos depois, que era impossível não notar a presença de José Dumont antes mesmo de vê-lo. O cheiro de transpiração acumulada de vários dias impregnava nos figurinos, que muitas vezes eram mantidos sem lavagem adequada para manter a continuidade visual da sujeira da cena. Para o ator, aquilo era arte pura, mas, para os assistentes de figurino e para as atrizes que precisavam de proximidade física, era um teste de resistência. Houve situações em que a equipe de direção precisou intervir sutilmente, sugerindo que o ator se refrescasse, mas ele defendia suas escolhas estéticas com tamanha paixão que a maioria preferia simplesmente aguentar o odor em respeito ao seu imenso talento. Essa busca pela autenticidade levava a situações em que o ambiente de trabalho ficava impregnado com um cheiro orgânico e forte que contrastava com o ambiente higienizado das produções televisivas da época. Dumont não se importava com as críticas ou com os narizes torcidos ao seu redor. Sua prioridade era a câmera e a verdade que ele entregava em cada olhar. No entanto, fora do set, o comportamento continuava sendo um tópico recorrente de fofocas entre os profissionais da indústria. Ele era o exemplo clássico do artista que não separava a vida da obra, levando o odor da ficção para a realidade dos camarins e refeitórios, transformando cada refeição em grupo em um desafio para o estômago dos colegas mais sensíveis. Mesmo com esses relatos desconcertantes, a carreira de José Dumont nunca sofreu abalos por causa disso. Pelo contrário, ele acumulou prêmios e elogios da crítica especializada. Isso prova que, no mundo das artes, o talento muitas vezes compra o perdão para hábitos que seriam inaceitáveis em qualquer outra profissão. Para o público, ele era o gênio da atuação. Para os colegas,
era o homem que exigia que todos ao redor tivessem um estômago de ferro e um olfato pouco apurado. Ele atravessou os anos 1970, deixando uma marca indelével na cultura brasileira, mas também um rastro de odores que aqueles que conviveram com ele jamais conseguirão esquecer, por mais que o tempo passe. Mussum, Antônio Carlos Bernardes Gomes, o eterno Mussum, era a alma e a alegria do grupo Os Trapalhões durante os anos 1970. Com seu carisma único e seu vocabulário terminado em "is", ele conquistou o coração de crianças e adultos em todo o país. No entanto, por trás das palhaçadas e das gargalhadas diante das câmeras, existia um detalhe que fazia os outros integrantes do grupo, especialmente o Renato Aragão, passarem por momentos de grande desconforto. Mussum era conhecido nos bastidores por ter um suor extremamente forte e persistente, algo que se agravava devido ao seu estilo de vida boêmio e ao consumo frequente de sua bebida favorita, que ele carinhosamente chamava de suco de cevades. O álcool, quando processado pelo corpo, acabava saindo através dos poros, criando um odor muito característico. Nos estúdios de gravação da época, que não possuíam sistemas de refrigeração tão eficientes quanto os atuais, o calor era sufocante. Mussum, sendo um homem grande e muito ativo nas esquetes físicas, transpirava profusamente. Colegas de elenco relatavam que, após algumas horas de gravação, o cheiro de suor misturado com os resquícios da boemia da noite anterior tornava o ar ao redor do humorista muito pesado. O problema era tão evidente que, em algumas cenas, onde os 4 trapalhões precisavam ficar muito próximos ou amontoados, era visível o desconforto nos rostos dos seus parceiros. Eles tentavam disfarçar com piadas, mas o nariz não mentia, e a proximidade física com o Trapalhão Negro era um teste de amizade e profissionalismo constante. Além da transpiração acentuada, dizia-se que Mussum não era muito fã de rituais de higiene complexos entre uma gravação e outra. Ele preferia aproveitar os intervalos para relaxar e contar histórias com os técnicos, muitas vezes sem se preocupar em trocar a camisa suada ou passar um novo desodorante. Para ele, aquilo era natural, uma característica de quem vivia a vida intensamente sem frescuras. Mas para os figurinistas da televisão nos anos 1975, lidar com as roupas usadas pelo ator era uma tarefa heróica. As peças precisavam ser lavadas com produtos fortes para que o cheiro não ficasse impregnado para o dia seguinte, já que o odor orgânico era tão potente que parecia ter vida própria nos tecidos. Houve episódios em que a produção precisou pedir gentilmente que ele se refrescasse antes de gravar cenas que exigiam maior contato físico com atrizes convidadas. Mussum, sempre muito bem-humorado, levava tudo na brincadeira e dava uma de suas risadas clássicas, mas raramente mudava seus hábitos de forma permanente. Ele acreditava que o povo o amava pelo que ele era, e o seu cheiro fazia parte desse pacote de autenticidade. Para seus companheiros de grupo, como o Dedé Santana e o Zacarias, o odor de Mussum tornou-se algo folclórico, uma marca registrada que, embora desagradável em certos momentos, era aceita como parte da personalidade daquele homem que transbordava talento e alegria. Mussum partiu, deixando uma saudade imensa e um legado de humor que jamais será esquecido. No entanto, nos corredores das antigas emissoras, as histórias sobre o seu aroma inconfundível continuam sendo contadas pelos veteranos que sentiram de perto a energia e o suor do grande comediante. Ele provou que um grande coração e um talento gigante podem superar qualquer problema de higiene, fazendo com que as pessoas ao seu redor estivessem dispostas a tapar o nariz apenas para ter o privilégio de estar ao seu lado. Ele foi o rei da comédia,
e seu cheiro, por mais forte que fosse, nunca conseguiu ofuscar o brilho eterno que ele deixou na história do entretenimento brasileiro. Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso foi um dos maiores nomes do teatro e da televisão brasileira até o início dos anos 1970. Ele era conhecido por sua dedicação absoluta ao ofício de atuar, sendo um mestre na arte da transformação. No entanto, essa entrega total muitas vezes ultrapassava os limites do bom senso quando o assunto era a limpeza pessoal. Relatos da época de ouro da teledramaturgia sugerem que Sérgio era um homem de hábitos extremamente conservadores e, em certos aspectos, bastante negligentes com o próprio corpo. Ele acreditava que o banho excessivo e o uso de perfumes modernos retiravam a proteção natural da pele e podiam até afetar a sua saúde vocal, algo que ele protegia com unhas e dentes para suas longas falas dramáticas. Nos bastidores da novela O Primeiro Amor, gravada no ano de 1972, os comentários sobre o odor do ator eram constantes entre os técnicos e o elenco de apoio. Diziam que Sérgio Cardoso possuía um cheiro muito forte de roupas guardadas e de falta de ventilação corporal. Como ele era uma autoridade no meio artístico, um verdadeiro monstro sagrado, ninguém tinha coragem de sugerir que ele precisava de um pouco mais de sabão e água. As atrizes que interpretavam seus pares românticos sofriam em silêncio durante os closes dramáticos, onde a proximidade era inevitável. O ar ao redor do ator parecia carregar o peso de décadas de teatro, misturado a um odor de transpiração que nunca era totalmente removido. Além da questão do banho, Sérgio era conhecido por usar os mesmos figurinos por muito tempo, às vezes levando peças de casa que ele considerava da sorte para o set de filmagem. Essas roupas, muitas vezes feitas de tecidos pesados e pouco respiráveis, acumulavam o suor das luzes quentes dos estúdios daquela década. O resultado era uma nuvem olfativa que denunciava a sua chegada muito antes de ele entrar em cena. Para o ator, o que importava era o texto e a emoção, mas para quem precisava dividir o oxigênio com ele, nos pequenos camarins da época, a experiência era frequentemente descrita como sufocante. Ele vivia em um mundo onde a estética da imagem era soberana, mas a realidade do olfato era negligenciada. Havia também o problema do hálito, agravado por problemas digestivos que o ator enfrentava e pelo consumo constante de café forte para aguentar as maratonas de gravação. A combinação de fadiga, café e falta de higienização bucal frequente criava uma barreira invisível entre ele e seus colegas. Mesmo assim, sua morte prematura causou uma comoção nacional sem precedentes, provando que o público o amava profundamente. No velório, as histórias sobre sua genialidade foram contadas, mas nos corredores das emissoras, as lendas sobre o seu cheiro persistente continuaram a ecoar por anos. Ele foi o mestre da emoção, mas sua presença física exigia que seus colegas tivessem um desprendimento quase espiritual para não se deixarem abater pelo desconforto. A história de Sérgio Cardoso nos lembra que a televisão daquela época era feita de carne, osso e muita transpiração real. Não havia o frescor artificial dos dias de hoje, e os grandes astros eram seres humanos, com todas as suas complexidades e falhas. Sérgio deixou um legado de atuações impecáveis que ainda hoje são estudadas por jovens atores, mas também deixou na memória olfativa de sua geração a lembrança de que a genialidade pode vir acompanhada de um odor muito pouco divino. Ele provou que um ator pode conquistar o país inteiro, mesmo que de perto o seu cheiro fosse capaz de afastar até os seus mais fervorosos admiradores, transformando cada cena de amor em um verdadeiro sacrifício profissional para suas parceiras. Milton Moraes. Milton Moraes
foi um dos atores mais requisitados da televisão e do cinema brasileiro durante toda a década de 1970. Ele era o tipo de profissional que emendava um trabalho no outro, aparecendo em quase todas as grandes produções da época. Com um porte físico robusto e uma voz grave, ele personificava o homem viril e, muitas vezes, o malandro carioca. No entanto, essa imagem de homem da pá virada vinha acompanhada de um hábito que era o terror dos figurinistas e dos colegas de elenco. Milton tinha uma transpiração extremamente ácida e, segundo relatos de quem conviveu com ele nos estúdios, possuía uma resistência quase filosófica ao uso de desodorantes e ao banho imediato após o trabalho braçal das cenas. O problema de Milton Moraes era o que os técnicos da época chamavam discretamente de odor de corpo acumulado. Como ele interpretava muitos personagens que exigiam esforço físico ou que estavam sempre em ambientes externos, o ator acabava absorvendo o cheiro do ambiente e misturando com o seu próprio suor. Nos anos 1976, durante as gravações sob o sol escaldante ou em estúdios sem ventilação, o cheiro de Milton tornava-se uma presença quase palpável. Atrizes que faziam o papel de suas namoradas ou esposas sofriam para manter a naturalidade, enquanto o ator se aproximava para falar as falas de amor. O odor era descrito como algo pungente, que penetrava nas narinas e dificultava a concentração em diálogos longos. Além da falta de cuidado com as axilas, Milton era um fumante inveterado, e o cheiro do tabaco misturado ao suor ácido criava uma combinação química desastrosa. Suas roupas de cena ficavam tão impregnadas que a equipe de figurino precisava de cuidados especiais para manuseá-las. Dizem que algumas peças precisavam ser descartadas após o fim de uma novela, pois nenhum produto de limpeza daquela época conseguia remover o rastro deixado pelo ator. Para Milton, esse era um detalhe menor. Ele estava mais preocupado com a veracidade de sua atuação e com o ritmo das gravações. Ele era o tipo de homem que não se importava em ficar com a mesma camisa o dia inteiro, mesmo que ela estivesse visivelmente molhada de suor. A fama do cheiro de Milton Moraes era tão conhecida que alguns diretores tentavam organizar as cenas de forma que ele não ficasse muito tempo perto dos outros atores em ambientes fechados. No entanto, por ser um ator de grande talento e muito querido pelo público, ninguém tinha coragem de lhe dar um ultimato sobre sua higiene pessoal. Ele levava a vida de forma despojada e, para ele, o cheiro de um homem era uma marca de sua identidade. Essa postura gerou situações constrangedoras nos camarins, onde o espaço reduzido amplificava o odor, fazendo com que outros artistas buscassem qualquer desculpa para sair do ambiente quando Milton entrava para se trocar ou descansar entre uma tomada e outra. Mesmo com esses desafios olfativos, a carreira de Milton foi brilhante e ele permaneceu no topo até o fim de seus dias. Ele é o exemplo de como o carisma e a competência profissional podem criar uma blindagem contra críticas sobre hábitos pessoais. Ele atravessou os anos 1970 como um dos pilares da nossa dramaturgia, mas deixou para trás uma legião de colegas que, ao ouvirem o seu nome, lembram-se imediatamente da necessidade de respirar fundo antes de entrar no set. Milton Moraes provou que a arte nem sempre é perfumada e que nos bastidores da glória, o cheiro do trabalho duro pode ser muito mais literal e desconfortável do que o público jamais ousaria imaginar. Dionísio Azevedo. Dionísio Azevedo foi um verdadeiro gigante das artes no Brasil, brilhando como ator, diretor e roteirista. Nos anos 1970, sua presença em novelas era garantia de interpretações viscerais, especialmente quando dava vida
a personagens de caráter duvidoso ou homens do campo endurecidos pela vida. No entanto, sua entrega total ao trabalho escondia um segredo que os seus colegas de elenco comentavam apenas nos bastidores mais restritos. O ator possuía uma higiene pessoal extremamente negligente, o que resultava em um odor corporal que muitos descreviam como insuportável. Para Dionísio, o foco era a mente e o espírito do personagem, e parece que a limpeza do próprio corpo ficava em um plano muito inferior de prioridade durante as semanas intensas de gravação. Dizem que durante a década de 1977, enquanto trabalhava em grandes produções da época, o ator desenvolveu uma resistência quase mística ao uso de sabonetes e desodorantes. Ele acreditava que o cheiro natural do corpo humano era uma ferramenta de conexão com a realidade e que os perfumes modernos eram apenas distrações superficiais. O resultado dessa filosofia era sentido de longe nos corredores da emissora. Colegas de trabalho relatavam que o ar parecia vibrar quando Dionísio se aproximava, devido ao acúmulo de transpiração de dias seguidos de trabalho, sob os refletores quentes, sem que houvesse uma limpeza adequada entre as jornadas. Atrizes que interpretavam suas familiares ou vítimas em cena precisavam de um esforço psicológico imenso para não desviar o rosto durante os diálogos mais próximos. O problema se agravava pelo fato de Dionísio ser um homem de hábitos muito simples e, às vezes, descuidado com suas roupas pessoais. Ele era visto frequentemente com as mesmas vestimentas por vários dias, o que criava uma sobreposição de odores que se tornava uma marca registrada negativa. Os figurinistas da época sofriam para manter as roupas de cena em condições mínimas de uso, pois o cheiro do ator parecia se fundir às fibras dos tecidos de forma permanente. Ninguém tinha a audácia de confrontar um homem de tamanha importância intelectual e artística sobre algo tão trivial quanto o seu cheiro. Então, o desconforto era suportado em um silêncio respeitoso, mas muito sofrido por todos ao redor. Além do odor do corpo, relatos indicam que ele também não era muito rigoroso com a higiene bucal, o que tornava a convivência em ambientes pequenos, como os antigos camarins daquela década, uma verdadeira prova de fogo. A mistura de hálito forte com o suor envelhecido criava uma atmosfera que muitos colegas descreviam como tóxica. No entanto, quando as câmeras começavam a rodar, Dionísio Azevedo se transformava de tal forma que o seu talento parecia anestesiar os sentidos de quem estava por perto. Ele era tão brilhante que o público jamais poderia imaginar que aquele mestre da atuação deixava um rastro tão desagradável por onde passava. A genialidade dele era sua melhor máscara, escondendo do grande público uma realidade que apenas o nariz de seus colegas conhecia bem. Dionísio Azevedo partiu deixando um vazio imenso na cultura brasileira, sendo reverenciado por sua contribuição histórica ao teatro e à televisão. Mas para aqueles que dividiram o set com ele nos anos 1970, a memória de sua grandeza artística estará sempre entrelaçada com a lembrança daquele cheiro persistente e desafiador. Ele provou que um artista pode ser imortal e admirado, mesmo tendo hábitos que, em qualquer outro contexto, seriam um motivo de isolamento social. Ele foi o mestre que ensinou a muitos o que era a verdadeira arte, mesmo que para isso tenha obrigado seus companheiros de jornada a aprenderem a respiração por mais tempo do que o pulmão humano deveria suportar. Abelardo Barbosa. Abelardo Barbosa, o eterno Chacrinha, foi o maior comunicador que este país já conheceu. Nos anos 1970, seu programa era um caldeirão de cores, sons e, infelizmente, odores que a televisão não conseguia transmitir. O velho guerreiro era conhecido por sua energia caótica e por suas roupas extravagantes,
cheias de paetês, cartolas e elementos de cena que ele raramente mandava lavar. O problema era que Chacrinha transpirava excessivamente durante as horas em que pulava e gritava no palco sob o calor dos refletores de 1974. O suor acumulado naqueles figurinos pesados e sintéticos criava um cheiro azedo que se tornava mais forte a cada bloco do programa, deixando as chacretes e os jurados em uma situação de extremo desconforto físico. Dizem os produtores que trabalharam com ele naquela década que o camarim do apresentador era um lugar onde poucas pessoas tinham coragem de entrar sem prender a respiração. Chacrinha tinha o hábito de jogar bacalhau e outros alimentos para o público, e muitos desses restos de comida acabavam caindo em suas próprias roupas ou ficando esquecidos nos cantos do palco, apodrecendo sob o calor das luzes. A mistura de suor antigo, maquiagem pesada e cheiro de peixe criava uma atmosfera olfativa que muitos descreviam como um verdadeiro pesadelo. As assistentes de palco, que precisavam estar sempre sorridentes e próximas ao mestre, faziam um esforço heróico para não demonstrar o incômodo diante das câmeras, enquanto o odor de transpiração e comida impregnava o ar. Além do cheiro das roupas, Abelardo Barbosa não era muito adepto de banhos frequentes entre as gravações maratônicas que realizava. Ele vivia para o trabalho e acreditava que o tempo gasto no chuveiro era tempo perdido, que poderia ser usado criando novas buzinas ou trocadilhos. Para ele, o cheiro de suor era o cheiro do sucesso e do povo, uma marca de que ele estava se entregando de corpo e alma ao seu auditório. No entanto, para os convidados que iam ao seu programa e precisavam receber um abraço do velho guerreiro, a experiência era frequentemente descrita como um choque sensorial negativo. Muitos artistas famosos da época saíam do palco e iam direto para o hotel tomar um banho para retirar o rastro deixado pelo contato com o apresentador. Havia também o detalhe de que Chacrinha usava muitas perucas e adereços de cabeça que acumulavam calor e umidade, criando um odor de mofo que se misturava ao restante do seu aroma pessoal. Os figurinistas da época relatam que tentar limpar as peças de Chacrinha era uma batalha perdida, pois ele se recusava a ficar sem seus itens da sorte, mesmo que estivessem visivelmente sujos. No ano de 1979, a situação era tão conhecida nos bastidores que alguns jurados pediam para ficar nas pontas da bancada, o mais longe possível do centro do palco, para evitar a nuvem de cheiro forte que emanava do apresentador toda vez que ele se movimentava com mais vigor. Chacrinha foi um gênio que revolucionou a comunicação e trouxe alegria para milhões de lares brasileiros, mas sua higiene pessoal era o preço que aqueles que trabalhavam com ele precisavam pagar pela genialidade. Ele provou que, no rádio e na televisão, o que importa é a voz e a imagem, pois o olfato é um sentido que o público de casa, felizmente, não podia utilizar. Ele partiu deixando um vazio impossível de preencher, mas também uma legião de colegas que guardam na memória, além das músicas e dos bordões, a lembrança de um odor que era tão extravagante e inesquecível quanto as suas famosas buzinas. Ele foi o rei da zona, mas seu reino era, definitivamente, um lugar muito pouco perfumado. Zacarias, Mauro Fácio Gonçalves, o eterno Zacarias do grupo Os Trapalhões, era dono de uma doçura e de um talento cômico que encantava crianças e adultos em todo o território nacional. No entanto, por trás daquela risadinha inconfundível e da peruca que era sua marca registrada, existia um problema que atormentava os seus colegas de elenco durante as gravações nos anos 1970. Zacarias sofria de uma condição de saúde que causava um suor excessivo e com um odor muito potente, algo que era agravado pelo uso constante de sua prótese capilar. A peruca, feita de materiais sintéticos daquela época,
não deixava o couro cabeludo respirar sob as luzes intensas do estúdio de 1977, criando um ambiente perfeito para um cheiro de mofo e transpiração acumulada. Os relatos de bastidores indicam que o humorista era uma pessoa extremamente tímida e doce, o que tornava a situação ainda mais delicada para os seus amigos de grupo. Renato Aragão, Dedé Santana e Mussum sabiam do problema, mas evitavam falar abertamente para não ferir os sentimentos do colega. No entanto, em cenas de proximidade física, o desconforto era inevitável. O cheiro que emanava da cabeça do ator, misturado ao suor do corpo que encharcava suas roupas de cena, criava uma aura olfativa que muitos descreviam como de vinagre velho. Como Zacarias era muito dedicado e perfeccionista, ele passava horas sem retirar a peruca, o que só piorava a situação conforme o dia de gravação avançava nos estúdios sem ar-condicionado adequado. Além do problema com a transpiração capilar, dizia-se que Zacarias possuía uma alimentação muito específica, baseada em condimentos fortes que acabavam sendo exalados pela sua pele. Para os figurinistas da televisão naquela década, cuidar das roupas de Zacarias era um desafio diário. As camisas e calças precisavam de lavagens profundas para que o cheiro ácido não ficasse impregnado para a próxima cena. O ator, em sua humildade, muitas vezes não percebia o impacto que seu odor causava ao redor, e sua natureza retraída impedia que alguém chegasse nele para dar um conselho direto sobre o uso de produtos de higiene mais eficazes ou a troca frequente da peruca durante os intervalos. Houve momentos em que as atrizes convidadas para as esquetes dos Trapalhões precisavam ser avisadas discretamente pela produção para que não se assustassem com a proximidade física. O carinho que todos sentiam por Mauro era tão grande que o cheiro acabava sendo aceito como uma excentricidade dolorosa de se conviver. Ele era um homem que vivia para o seu público e para o seu personagem, negligenciando muitas vezes o próprio conforto e a percepção olfativa alheia em prol da comédia. Nos anos 1979, no auge do sucesso do quarteto, a rotina de shows e viagens pelo Brasil intensificou o problema, já que o ator passava muito tempo com os mesmos figurinos em camarins improvisados e quentes. Zacarias nos deixou cedo demais, no ano de 1990, deixando um legado de pureza e riso que nunca será esquecido. Mas, para os veteranos que trabalharam na era de ouro da comédia brasileira, a lembrança do pequeno grande homem mineiro vem sempre acompanhada da recordação daquele aroma persistente de suor e peruca usada. Ele provou que o amor dos colegas e do público pode superar barreiras físicas, fazendo com que o cheiro fosse apenas um detalhe menor diante da imensidão de sua alma artística. Ele foi a criança eterna dos Trapalhões, mas seus hábitos de higiene eram um lembrete de que, por trás da fantasia, existia um homem comum, lutando com as limitações de seu próprio corpo sob os holofotes. Jorge Lafont, Jorge Luiz Souza Lima, que o Brasil inteiro aprendeu a amar como a exuberante Vera Verão, começou a construir sua trajetória artística nos anos 1970 como um bailarino de imenso talento e presença física. Com quase 2 metros de altura e uma musculatura impecável, Lafont chamava a atenção por onde passava. Mas, nos bastidores dos teatros e dos programas de auditório daquela época, sua chegada era anunciada por um odor que muitos descreviam como avassalador. O problema não era a falta de asseio, mas sim uma combinação de fatores genéticos e o uso constante de maquiagens corporais pesadas e figurinos sintéticos que ele utilizava para suas apresentações de dança, o que causava uma transpiração excessiva e de odor muito forte. Nos anos 1978,
Lafon trabalhava intensamente em espetáculos de revista e como dançarino em programas de televisão, onde o esforço físico era levado ao limite, sob o calor insuportável dos estúdios. Colegas de camarim relatavam que o artista possuía um suor tão potente que parecia atravessar as camadas de perfume que ele tentava usar para disfarçar. O cheiro era frequentemente descrito como de amônia ou couro curtido, algo que se tornava impossível de ignorar em ambientes fechados. Como ele precisava usar roupas muito justas, muitas vezes feitas de licra ou materiais que não permitiam a ventilação da pele, o odor acabava ficando concentrado e se tornando uma verdadeira barreira para quem precisava contracenar ou ensaiar coreografias ao seu lado. Além da transpiração natural, Jorge Lafon era conhecido por não economizar no uso de laquês e outros produtos capilares para manter seus penteados impecáveis durante as apresentações. A mistura desses produtos químicos com o suor constante criava uma nuvem olfativa única e um tanto quanto agressiva para os narizes mais sensíveis. Atrizes e bailarinos que dividiam o palco com ele contavam que, após as apresentações, era necessário ventilar os bastidores por um longo tempo para que o cheiro se dissipasse. No entanto, o carisma de Lafon era tão gigante e sua alegria tão contagiante que a maioria das pessoas acabava relevando o desconforto, tratando o assunto com uma mistura de humor e resignação diante de uma personalidade tão brilhante. Houve episódios em que a equipe de figurino da televisão precisou criar estratégias para lidar com as roupas do artista que saíam dos ensaios em um estado que exigia lavagens especiais com produtos desinfetantes potentes. Lafon, em sua postura sempre altiva e segura de si, parecia não se abalar com os comentários maldosos que surgiam nos corredores sobre seu odor pessoal. Ele entendia que seu corpo era sua ferramenta de trabalho e que o suor era o subproduto inevitável de sua arte. No final da década de 1970, ele já era uma estrela em ascensão e seu talento para a comédia e para a dança superava qualquer crítica negativa sobre sua higiene, provando que uma estrela brilha mesmo que seu rastro não seja de rosas. Jorge Lafon nos deixou no ano de 2003, deixando uma lacuna imensa no humor brasileiro e na luta pela representatividade. Sua história nos anos 70 serve para nos mostrar que os bastidores do entretenimento são feitos de seres humanos reais, com todas as suas particularidades orgânicas. Ele foi um gigante que não teve medo de ocupar espaço, mesmo que esse espaço ficasse impregnado com o cheiro de seu esforço e de sua dedicação. Ele foi a prova viva de que o brilho de uma alma pode ser tão intenso que acaba ofuscando qualquer imperfeição terrestre, transformando até o odor mais forte em apenas mais um detalhe de uma trajetória marcada pela coragem, pelo talento e por uma autenticidade que poucos tiveram a audácia de ostentar.